E hoje a gente vai explicar sobre Shikigami. Shikigami dessa vez bem explicadinho, tá? Dessa vez não é muito especulado não. Óbvio que tem interpretações diferentes, né? Se você interpretou diferente aí, pode avisar aí. Se tiver alguma outra coisa com a interpretação um pouco mais diferente, pode me avisar. Isso, e é óbvio, né, que as páginas que tem informação sobre essas coisas aqui vão estar aí na tela, tá? Com a tradução oficial da Viz Media em inglês. E aí você só espera para a tradução que você tiver. Mas vamos lá, os Shikigamis eles são construtos feitos de energia amaldiçoada. Eles são invisíveis para as pessoas comuns, né? Mas eu acho, como eles têm massa, né, entre aspas, eu acho que se você cobrir eles com um pano, por exemplo, deve dar para enxergar que tem uma coisa ali, né? Eu acho que sim. Mas vamos lá, a invocação do Shikigami, ela é considerada um tipo de técnica amaldiçoada, né? É uma técnica amaldiçoada, tipo técnica de barreira normal, tipo emissão de energia. E você não precisa de uma técnica inata para invocar um Shikigami, né? Normalmente, o talismã que você usa para invocar como base para a encarnação do Shikigami, ele é feito com os micropactos necessários, né, para transformar a energia amaldiçoada em um ser autônomo. Nesse caso, o talismã ele serve como a sua técnica inata para você invocar o Shikigami. Eu considero também que cada talismã invoque um Shikigami diferente, né? A não ser que você joga, assim como o cérebro, né, a parte do cérebro ali, você foca a sua energia amaldiçoada em algum ponto do talismã que tem um Shikigami específico, né? Talvez tenha um talismã que tenha cartelas diferentes de Shikigamis, e você joga a energia para a parte que você quer invocar. Talvez sim, eu acho que sim. Eu acho que a qualidade do talismã faz diferença sim, porque senão eles não seriam tão reverenciados lá na cultura japonesa, na mitologia também. Acho que faz diferença sim. E aí, óbvio, né? Se você tiver uma técnica inata que facilite esse processo, melhor ainda, né? Porque tem o Druv, que usa o cabelo. Ele aparentemente, os cálculos são ele, né? Tipo o Fullmetal Alchemist, né? Os cálculos são ele. O cabelo é só o meio para materializar o Shikigami. Tem o Yuta também, né? O Yuta usava o anel de noivado. O Megumi, eu acho que o Megumi, o lance do talismã são as mãos, né? São os símbolos de mão que eles usam. E não as sombras nesse caso. Mas é possível que as sombras sejam o talismã também. Possível. Talvez sejam os dois, né? Já que os Shikigamis das sombras eles são bem mais complexos. Eles têm sistemas dentro deles. Dentro dos 10, né? Entre aspas, não é só um só. Então é possível que o pacto para fazer esse Shikigami seja bem mais complexo do que um papel, né? Um talismã normal. E tem outra parte interessante, que existe um limite na mitologia de 2 Shikigamis ativos ao mesmo tempo. Os mais fodões, né, pessoas normais, conseguem 2, mas a maioria só consegue 1 ativo ao mesmo tempo na mitologia japonesa. Só o Abe no Seimei, que é o originário, né, do Omyodo, ele conseguiu usar 12 ao mesmo tempo. Mas não tem nenhuma pintura disso. Tem uma pintura que ele está com 6. Ele está usando 6 Shikigamis ao mesmo tempo. Eles estão inclusive sentadinhos assim do lado dele. Essa pintura tá aí na tela. Mas tem o lance da autonomia do Shikigami também, né? Eu acho que isso vai no pacto também, tá? Porque a maioria deles parece ser bastante inteligente. E se for levar em consideração a mitologia do mundo real, né? Os Shikigamis eles têm vida própria, entre aspas. Porque eles são espíritos encarnados em meios, né? Você usa um espírito ali, o anima, né? Você usa o espírito ali para dar vida ao Shikigami. Então talvez tenha sim essa parte da vida própria. Mas aí a gente passa para teoria que eu queria contar hoje. É uma teoria um pouco esquisita, mas vamos lá. Ela é relevante para essa semana, porque eu acho que o Mahoraga vai ser destruído semana que vem. Essa semana ainda, né? Quarta-feira. Mas vamos lá. Essa teoria, ela diz que o Mahoraga, na verdade, ele não é um Shikigami. Porque os 10 tesouros, eles não dependem do Mahoraga. Porque os lobos têm 2, né? Os 10 tesouros vão até o 9º Shikigami. E aí, essa teoria, eu considero que o Mahoraga, ele é o espírito vingativo do Taira no Massacado.
Taira no Masakado, ele tentou ser o imperador do Japão, ele tentou tomar o Japão, e ele foi derrotado, né? Ele foi derrotado e morto. E ele virou um espírito vingativo, o segundo grande espírito vingativo do Japão. Isso em 940, no ano de 940. O espírito do Michizane ainda estava tocando terror nessa época, tá? O espírito do Michizane foram 70 anos de terror, o espírito vingativo do Michizane. E aí o Taira no Masakado morreu e o espírito dele ficou tocando terror pelo Japão. E aí eu ligo isso com a princesa Takayasha, que é uma das filhas lendárias do Masakado, do Taira no Masakado. Ele teve filhos reais, tá? Mas tem os filhos que aparecem em literatura também, que outras crianças que eles ligam a ele. A princesa Takayasha é uma delas. Nessa teoria, eu digo que ela tentou reviver o pai dela, né? Ela tem o lance todo das outras filhas dela. Tem uma que encontrou um Jizo e ela entrou pro budismo e tudo mais. Tem um filho que ele ganhou magia e ele tinha 4 Shikigami, se eu não me engano. Ele ganhou magia de um eremita. Tem um cara que encontrou todos eles são envolvidos em magia. E tem algum momento que eles ganham magia, né? E tem um ponto específico assim que eles estão precisando muito. Eles ganham magia, entre aspas. E aí ela tentou reviver o pai dela. Isso é parte das lendas, inclusive dos registros históricos, que eles tentam ligar a princesa lendária Takayasha a uma princesa de verdade, lá que eles ligam, que tem ligação com o Taira no Masakado. Mas é uma princesa que viveu no convento e tudo mais, mas aqui nas lendas ela tentou reviver o pai dela, né? Ela falhou aqui na minha teoria porque a alma dele tinha virado um espírito vingativo, né? A alma não estava no corpo. Ela não estava no corpo. E ela estava tentando, seja qual magia que ela estava tentando usar, né? Qualquer jujutsu que ela estava tentando usar, não deu certo porque ele tinha virado um espírito vingativo. A alma dele não estava mais no corpo. Ela estava independente. E aí, para impedir, como ele estava tocando terror, todos os feiticeiros iam para cima para destruir ele, né? E aí, para impedir que ele fosse destruído ou exorcizado, ela não teria como, ele ia passar dessa para melhor, né? Ela não teria como ressuscitar ele. Ela prendeu o espírito dele no domínio inato dela, que era o Mar de Sombras, né? E aí isso fazendo dela a precursora das 10 sombras aí. Nesse caso era só o Mar de Sombras, a técnica dela. Ela prendeu o espírito do pai dela no domínio inato. E aí, no resto do Japão, as pessoas se acalmaram, né? Pelo menos nessa parte do Japão onde o pai dela estava tocando terror. Porque o Michizane estava tocando terror ainda. E aí as pessoas acreditaram que o espírito foi exorcizado e pararam de procurar ele, né? Procurar ele. E aí ela, nesse ponto, ela começa a treinar, né? O Shikigami dela era o sapo, galera. Era o sapo, e era um sapo gigante, inclusive. Tipo o Jiraiya. O Jiraiya do Naruto. Sapo gigante. Ela tinha sapos pequenos e tudo mais. O Abe no Seimei, ele usava ratinho também. Ele tinha uns ratos pequenos e tudo mais. Ela, nesse momento, quando ela melhora a técnica dela, né? Ela alcança a técnica máxima dela. E nisso, ela acaba sem querer fixando o espírito do pai dela no domínio inato dela. Ele passa a ser parte do domínio inato, mesmo ele sendo um prisioneiro ali. E nisso ela começa a coletar, né, os 10 tesouros sagrados para tentar reviver o pai dela. Os 10 tesouros sagrados aí é só os 10 tesouros, tá? Eu não estou fazendo a ligação deles com os 3 tesouros da família imperial, não. O Japão não, só os 10 tesouros sagrados mesmo. Porque é dito que, deixa a lenda aqui, esses tesouros eles não existem, tá? Hoje em dia, eles são todos lendários. A lenda, inclusive, que quando você junta os 10, eles conseguem fazer uma pedra da ressurreição. Dá pra se aprofundar nisso mais outro dia. E aí, ela começa a coletar os 10 tesouros. Como ela só tinha um Shikigami principal, né, que era o sapo gigante, eu vou considerar aqui que ela conseguiu coletar um tesouro só. Que é a joia, se não me engano, o do sapo é um espelho, né? É o espelho do fundo, das águas profundas, do sapo. Tá aí na tela. E aí, ela só conseguiu um. E aí ela tenta, nesse caso, depois, a princesa, ela é famosa por tentar derrubar a corte imperial, né? Tomar o poder de novo. E aí, aqui no mundo do Jujutsu, eu vou dizer que ela tentou para conseguir os outros tesouros que ela achou que tava com a corte. É provável que tivessem, né? Mas nesse caso, ela é derrotada e ela passa a viver o resto da vida dela num convento. Tem lendas que dizem que ela foi morta, tá? Mas isso não me serviria aqui nessa teoria.
Então vou dizer que ela passou a vida dela no convento. E aí, os descendentes dela herdaram a técnica dela, e como até quando ela alcançou a técnica máxima, ela fixou o espírito vingativo do pai dela no domínio nato, os filhos dela nasceram também com a cópia do espírito vingativo dele. Nesse ponto, é aquele lance, né? O que veio primeiro, né? A que ponto ainda é o verdadeiro, se tem várias cópias assim, né? Mas é basicamente uma cópia perfeita das informações do pai dela. É tecnicamente uma cópia da alma dela, da alma do pai dela, né? Que está no domínio inato dela. Eles continuam coletando os 10 tesouros. E aí chega um ponto que eles montam as 9 sombras, né? Talvez eles sabendo, né, que eles consideravam que tinha um monstro que morava no mar de sombras deles lá. Em algum ponto eles chamaram de 10 sombras nesse caso. Isso aí fica para a interpretação de vocês. Mas é fato que em algum momento eles coletaram os 10 tesouros, sim. Porque cada dos 9 Shikigamis, né, dos 10 na verdade, porque os cachorros são 2, cada um deles representa um tesouro. Um dos 10 tesouros, né? Só que eles são separados nesse caso. E existem regras específicas para você tentar juntar os 2 tesouros, nesse caso 2, 3, 4, num corpo só, né? E aí, eu acho que eu considero que o plano dela seja o seguinte: ela fez vários pactos, né? Para que quando óbvio que o do pai dela era o mais poderoso, né? Então ele seria o último. Ele era poderoso, ele era selvagem. Ele ainda estava se debatendo lá no mar de sombras, né? Então ela acreditaria que ele ficava bem, que ele ficaria bem. Então o plano dela seria o seguinte: com o pacto, né, vários pactos menores, ela ia fazer com que os Shikigamis fossem herdando, os Shikigamis que fossem derrotados na vida do usuário, eles iam herdar o poder do outro, gradativamente, até com que ela tivesse 9, os 9 com o poder das 10 pedras, né? E aí esse 9 seria destruído, seria destruído, né, nesse caso, seria destruído, e o Mahoraga seria o último Shikigami a herdar os 10 tesouros no mesmo corpo. E isso ressuscitaria ele. Tem que estar no mesmo corpo, não adianta enfocar separado, entendeu? Tem que estar no mesmo corpo aí, para minha teoria. E eu acho que faz sentido, porque o Agito, que é uma fusão normal, né? Ele não é uma herança, aparentemente, ele é só uma fusão normal. Ele conseguia usar a regeneração instantânea ali. Ele tomou um Black Flash do Kokusen do Gojo. Ele se regenerou instantaneamente ali. Então eu vou considerar aqui que o corpo tem, os 10 tesouros eles têm que estar no mesmo corpo. Nesse caso, no corpo do Mahoraga. Isso ressuscitaria, né, entre aspas, o espírito vingativo do Taira no Masakado. Nesse caso, ressuscitaria entre aspas, né? Porque ele não tem mais corpo. Ele não tem mais corpo e ele não é mais um humano, né? Ele é só uma alma. Ele já é uma cópia de uma alma nesse caso. Ele é só a consciência, talvez a consciência. E aí eu tenho opções. O que aconteceria? Primeiro, ele recobraria a consciência que ele tinha quando ele estava vivo. E aí meio que ele viraria um híbrido, né, de espírito amaldiçoado com espírito vingativo e humano, alma de humano. A minha outra opção é que ele evoluiria. Essa ressurreição dele era uma evolução para frente, né? Ele ia se tornar ele ia uma super consciência, igual a Tengen. Lembra que a Tengen falou que ela agora é o mundo, né? Quando ela evoluiu, ela deixou de necessitar do corpo dela ali, né? A barreira que passou, a consciência dela passou a ser na barreira. Passou a ser a técnica dela passou a ser a consciência. Mas a técnica dela estava super exposta ao lugar onde ela morreu. Né? Ao lugar onde ela deixou o corpo dela, entre aspas, né? Porque o corpo estava lá, era mais a consciência dela que falava ali, né? E aí eu consideraria também que, como ele ganharia essa liberdade dele, entre aspas, né, a superconsciência, ele poderia sair do mar de sombras pela primeira vez, ser livre, né? Só que ele ainda é um espírito vingativo, e isso tornaria ele como uma parte neutra ali, um novo inimigo neutro ali, né? Ele ainda é um espírito vingativo, e ele traria as morais, né? A moral que ele tinha quando ele estava vivo ainda, né? Toda a vingança dele e tudo mais. Então isso tornaria ele mais
mais um inimigo extra ali, porque eu acho que tá faltando vilões na história nesse ponto, né? Todo mundo vai lutar contra o Sukuna. Você fica meio esquisito, tá faltando vilões pra galera enfrentar aí. Talvez a família do Geto volte, né? Mas a família do Geto não eles não são sinistros o suficiente pra lidar com essa galera aí. Mas aí, o que vocês acham? O que vocês acham dessa teoria? Do Mahoraga ganhar consciência. Ele ganhar consciência e ele ganhar liberdade. Ele ser o espírito vingativo do Taira no Massacado. O que vocês acham aí? É o segundo espírito vingativo do Japão, hein? O segundo maior. A nascer naquela época. O Michizane, o espírito do Michizane ainda estava tocando terror nessa época ainda. Ele não tinha sido exorcizado ainda não. Mas e tem outra observação aqui para essa teoria, tá? Que o modo como ela usou para guardar os tesouros, ela encontrou a família dela, né? Encontrou os tesouros e aí eles usam o tesouro como talismã para evocar um Shikigami através do tesouro, né? E aí nesse caso o Shikigami seria físico, tá? E aí eles pegam esse Shikigami que nasce desse tesouro do talismã, que é usado como talismã, e aí eles prendem o Shikigami nas 10 sombras. E aí aquele negócio, né? Atualiza a técnica e essa parte passa para frente. É assim que eu considero aqui. Mas essa teoria, vocês dizem aqui o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês, se tiver interpretação diferente. Eu fico por aqui. Se vocês curtiram, deixa um like aí que me ajuda bastante. Considere se inscrever, eu tô aqui toda semana. Hoje tem Kamen Rider Gotcha, tá? Mas eu vou fazer isso amanhã só, em outro canal. Então não se preocupem de ter Kamen Rider nesse canal não. Isso aqui vai ficar só com Jujutsu mesmo. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.